se nós queremos uma sociedade bem estruturada, bem fundamentada, igrejas fortalecidas e pessoas felizes, nós temos que primar pela família. Olha para esse santo, para essa santa dentro dos olhos e diga: a sua família é um lindo projeto de Deus. Queridos, família é um projeto santo, poderoso, maravilhoso do Senhor. E projeto de Deus jamais será frustrado. Projeto de Deus jamais será extinto. Projeto de Deus jamais cairá em descrédito. Por mais que o inferno se levante, por mais que Satanás lute, batalhe para frustrar esse projeto, esse plano que nasceu no coração do Pai lá na eternidade, ele não vai conseguir. Projetos humanos são extintos. Projetos humanos correm o risco de falência. Projetos humanos podem cair por terra e serem desacreditados. Projetos humanos podem ter início e ter fim. Mas projeto de Deus é de eternidade a eternidade. E a sua família, a nossa família é um projeto de Deus. E a família nasce com o casamento. A família se estabelece através da união de um homem com uma mulher. E de um relacionamento íntimo, profundo e pessoal. Esse homem e essa mulher geram aqui na terra filhos. E da união de um homem com uma mulher nasce também um pai e uma mãe que geram filhos. E a essa coisa linda chama-se família. E família foi projetada por Deus para ser um lugar de aconchego, um lugar de bem-estar, um lugar de alegria, de paz, de crescimento, um lugar de crescer juntos, um lugar de melhorarmos juntos, de sermos aperfeiçoados juntos. Porque viver em família é um desafio diário, é um desafio constante. Da união de um homem com uma mulher, num casamento, nasce um relacionamento de duas pessoas distintas, diferentes. Um homem e uma mulher, quando se casa, por mais que tenha entre eles uma afinidade, por mais que haja entre eles um bom relacionamento, há entre eles diferenças. E viver, lidar com as diferenças não é algo fácil. É um desafio. Um desafio diário. Porque cada cônjuge vem com identidade própria. Cada cônjuge, quando se achegam um ao outro, eles vêm com uma cultura peculiar deles. Então muitas vezes nós temos um rico casado com um pobre, ou um pobre casado com um rico. Já é uma cultura diferente. Precisa de sabedoria, de inteligência e de força de vontade para viverem juntos, unidos pelos laços do casamento e a partir daí tornar-se família. Muitas vezes você é um doutor casado com um analfabeto, ou um analfabeto casado com um doutor, ok? Ou alguém com a cultura mais elevada e outro com uma cultura mais inferior. Então é um desafio viver a dois.
constituir família. Mas é um desafio tremendo, poderoso, glorioso, santo, divino. E quando nós conseguimos, nós somos felizes por isso. Queridos, quando um homem se une a uma mulher com um propósito de viverem até que a morte os separe, há um diferencial. Por mais diferentes que sejam. Às vezes um é acelerado, né? O outro é calmo, tranquilo, lento. Mas é o equilíbrio. É a estabilidade. Já pensou 2 aceleradores juntos? Um desastre. 2 freios de mão puxado, não se sai do lugar. Mas quando se une um ao outro, as diferenças os completam. E são essas diferenças que atraem um ao outro. Mas muitas vezes são estas diferenças que no casamento os separam. Porque eles criaram uma história de incompatibilidade de gêneros. Mas Deus os uniu com propósito. O que falta em você, marido, ela tem para te completar. O que falta em você, mulher, o seu marido tem para te completar. Ou seja, Deus tem propósito na sua união. Deus tem propósito na sua aliança. Porque casamento é uma aliança de sangue. E é uma aliança estabelecida no altar de Deus. E Paulo escreve dizendo que ainda que uma aliança seja meramente humana, ela não deve ser desfeita. Porque toda aliança quebrada traz consigo um peso de maldição. Mas certa feita, perguntaram para Moisés a respeito disso. Ele disse que Deus só permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Não é o projeto original. O projeto original é a aliança estabelecida. Mas, querido, quando os cônjuges decidem viverem os princípios da aliança, quando os cônjuges decidem viver os princípios de Deus estabelecidos na palavra para o casamento e para a família, tenha certeza que esta casa, este lar, esta família vai viver na plenitude do Senhor. Essa família vai ter vida plena em Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 22. Está escrito: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Diga: princípio divino. Olha que coisa tremenda. Mulheres, sujeitem, submetam-se a vossos maridos como ao Senhor. A nossa natureza é de rebelião. Por causa do Éden. Nós temos uma tendência à rebeldia, à rebelião naturalmente. Por causa da queda, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do princípio quebrado. Então, quando diz submissão, rendição, entrega, já olhamos para essas palavras com dificuldade, Armando.
Então a carne, ela não quer de forma nenhuma ser subjugada, submetida, dominada, controlada. Ela não quer ser serva, ela quer ser senhora. A nossa carne nunca está satisfeita. E ela é tendenciosa a se rebelar contra tudo que é de Deus. É por isso que nós temos dificuldades na nossa cultura ocidental, que é uma cultura bem leviana, de nos submetermos aos padrões divinos. Ainda que saibamos que eles são os padrões estabelecidos para nos dar vida e vida em abundância. Ainda que compreendamos que tudo que Deus quer para nós é o melhor, é o excelente. Nós temos dificuldade de nos submetermos. Mas se nós deixarmos o Espírito de Deus lidar conosco, se nós nos deixarmos sermos dominados, governados, guiados, ensinados, instruídos, habilitados pela pessoa do Espírito Santo, submissão não será peso, não será fardo, mas será leveza, bem-estar e motivo de alegria e regozijo. Aleluia. Queridos, quando está escrito: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como é que Cristo rege a igreja? Com vara de ferro? Não. Ele rege, Ele direciona, Ele domina como Senhor da igreja, como cabeça da igreja, como noivo amado, com amor, com habilidade, com suavidade. Ele é poderoso, porém é suave. Ele é forte, porém é leve. Ele é Senhor, porém é simples. Ele lida com a igreja com sabedoria. Ele lida com a igreja com graça. Ele lida com a igreja com amor. Ele lida com a igreja com justiça. Ele lida com a igreja com retidão. Ele lida com a igreja com bondade. Ele lida com a igreja com afago, com mimo, com misericórdia. Jesus lida com a igreja com perdão, com misericórdia, com paciência, com moderação, com equilíbrio. Como Ele cuida de nós, como Ele se refere a nós, como Ele dirige a cada um de nós. Queridos, eu não tenho dificuldade de me submeter a Ele. Já tive no início da minha caminhada, quando eu não entendia muitas coisas. Mas quando eu comecei a entrar na escola do Espírito, eu entendi que a primeira aula chama-se obedecer. Aleluia. Glória a Deus. A primeira matéria na escola do Espírito é obediência, é submissão. Quando você entra na escola primária, quando criança, para aprender a ler, a escrever, você vai aprender em primeiro lugar o ABCD. Quando você entra na escola do Espírito, você vai aprender o obedecer. Aleluia. Então essa foi a minha primeira aula, o meu primeiro passo. Aleluia. E depois da obediência veio a fé. Depois da fé veio a perseverança, a determinação, a perseverança. E assim eu fui crescendo e estou estudando e aprendendo. E nessa escola nunca se forma, nunca se tem doutorado,
porque na escola do Espírito você é sempre um aprendiz, e na escola do Espírito você tem que decidir que você quer ser o melhor da turma. Para agradar o seu Senhor, para agradar o seu Pai. Então essa obediência que aqui se refere não é um jugo, não é um peso, não é um fardo. Esta palavra não quer dizer que o homem vai pisar, que o homem vai dominar, que o homem vai controlar, que o homem vai colocar uma rédea em você. Não, porque se esse homem entender o amor de Cristo pela igreja, se esse homem entender a revelação de como Cristo trata a noiva, como Cristo ama, como Cristo cuida, como Cristo protege, como Cristo defende, como Cristo provê. E esse homem aplicar essa realidade na vida conjugal, a esposa não terá dificuldade em submissão, porque uma mulher bem amada, uma mulher bem cuidada, uma mulher protegida, uma mulher segura, uma mulher orientada, uma mulher feliz, ela não tem dificuldade em querer agradar o marido, em querer responder a ele com a submissão divina. Porque está escrito: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus entregou-se pela igreja em sacrifício vivo. Jesus se deu. Jesus deu a sua vida em prol da igreja, em prol da noiva. Jesus se entregou, foi crucificado, escarnecido, humilhado, para manter a igreja santa, pura, lavada com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda, quando o marido entende isso: eu preciso me sacrificar pela minha esposa. Eu preciso renunciar a mim mesmo em prol dela. Aleluia. Eu preciso entender o meu papel de homem como cabeça. Aleluia. Eu preciso entender o meu papel de marido. E qual é o seu papel? Amar. Aleluia. Amém. Quem ama não aborrece. Quem ama não maltrata. Verdade. Quem ama não agride. Quem ama não distrata. Quem ama não despreza. Quem ama não envergonha. Quem ama não trai. Quem ama não mente. Quem ama não engana. Aleluia. Quem ama não retém. Quem ama não cobra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Glória a Deus. Quem ama tem acordo. Quem ama renuncia. Quem ama perdoa. Quem ama quer estar perto da pessoa amada. Aleluia. Quem ama quer dar carinho. Quem ama quer trazer proteção. Quem ama quer cuidar, quer preservar. Amém. Então você consegue entender que coisa linda? Deus diz para a mulher: submeta-se, mas diz para o marido: ame. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí se nós vamos questionar, como muitas vezes o fazemos: família é projeto de Deus, e por que é tão difícil viver em família? Porque quebramos princípios. Verdade.
sem ter Jesus como base, como fundamento, como estrutura sólida. Aleluia. Queremos viver em família como se eu fosse dona dele ou ele próprio. Ai, ai, ai. Meu dono. Há uma falta de equilíbrio, de moderação. Então, quando se quebra princípio, se vive as consequências. Mas quando nós buscamos viver a palavra, praticar a palavra, a família se torna um lugar de paz, de harmonia, de alegria, de bem-estar, de realização, de sonhos realizados, de prazer. Quando você vive princípio de Deus dentro de casa, no relacionamento a dois e no relacionamento com seus filhos, tudo muda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que querem fazer tudo para estar fora de casa, porque quando chega em casa é muito difícil. Já tem outros que não vê a hora de chegar em casa, porque a sua casa é o seu ninho, é o seu lugar secreto, é o seu aconchego, é o seu lugar de satisfação, de realização pessoal. Quando abrimos a Bíblia em Efésios 6, versículo de número 1, está escrito: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aleluia. Honra teu pai e a tua mãe, pois é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Queridos, por que nós estamos vendo tantos jovens morrendo antes da hora? Por que nós estamos vendo tantos jovens sendo ceifados antes do tempo, tendo vida curta? Ou porque vemos tantos jovens desequilibrados, desajustados, vivendo mal, aprisionados pelas drogas, aprisionados pelo álcool, pelo sexo ilícito ou por qualquer outro tipo de cativeiro? Meu Deus. Porque nós nunca tivemos uma geração como esta, de jovens rebeldes, de jovens desobedientes, Verdade, Jesus. de jovens que têm tudo ao seu dispor e não valorizam o que tem. Nós nunca vivemos uma geração como esta, de tantos conhecimentos e tão pouca sabedoria, tão pouca inteligência. Uma geração com tantos atrativos, distrações, porém uma geração totalmente desajustada, desequilibrada. Até os jovens da igreja muitas vezes são rebeldes, desobedientes, não honram seus pais, não honram os mais velhos, não respeitam, não consideram, não respeitam nem o ambiente sagrado que é o templo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. De outro lado está escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Mas nunca vimos tantos jovens, tantos filhos sendo criados soltos, largados, à mercê do videogame, à mercê dos joguinhos, à mercê do iPad, à mercê do telefone. Nunca vimos uma geração como essa, em que os pais, para se ver livre da responsabilidade, do compromisso de ensinar, de instruir, de cuidar, de formar a identidade do filho,
o lança fora, o joga fora, a mercê dos aparelhos de entretenimento. Queridos, o que eu mais vejo aqui são crianças comendo, feito animais, jogados numa cadeirinha e o alimento jogado ali em cima, porque os pais não querem gastar tempo para ensiná-los a comer como alguém que come devidamente. É mais fácil jogar ali naquela cadeirinha e deixar, do que ensinar, do que instruir, do que gastar tempo. Então crescem com deficiências, com debilidades. Pais que dão um cartão de crédito, mas não dão um abraço. Pais que dão um carro novo, mas não dão tempo de atenção, tempo de qualidade. Pais que colocam na melhor escola, não sabendo que a maior escola começa dentro de casa. Aleluia. Precisamos entender que para termos uma família abençoada, estruturada, edificada dentro do padrão divino, nós precisamos fazer a opção certa. Glória a Deus. Queridos, eu cresci numa casa simples, numa mesa que não tinha muitos detalhes, numa mesa que não tinha muita beleza, que não tinha muito atrativo, com pais sem cultura, sem estudo, porém entendendo princípios de aliança e princípios de alianças bíblicas. Aleluia. E esses pais tinham prazer em nos ver sentados à mesa, para o almoço, para o jantar e para o café da manhã. Aleluia. Ainda que fosse uma comida simples, mas eles tinham prazer de sentarmos à mesa e olhar olho no olho. Glória a Deus. E ali na mesa era lugar de conversação, de comunhão, de intimidade, lugar de ensino, lugar de aprendizado, lugar de correção, mas tudo em prol do bem e do crescimento do cada um de nós. Até hoje os meus pais, eles têm prazer em nos ver assentar à mesa com eles, ainda que muitas vezes não tem aquele prato atrativo e bonito que nós desejamos, mas a companhia, o amor, a comunhão, o estar perto, fala mais alto. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Eu cresci numa casa que até hoje os meus pais cobram a bênção. Acorda, bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe minha filha. Vai sair de casa até hoje, com quase 60 anos. Aleluia. Bênção pai, bênção mãe, vai com Deus, Deus te abençoe minha filha, Deus te guarde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E se eu esqueço de dizer bênção, ele já olha para mim assim, olha para mim assim. Eu digo, Jesus, bênção. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eu estava pensando, os meus netos estão crescendo fora do padrão, pelo menos da bênção. E eu vou começar a inculcar na mente deles o valor da bênção, o poder da bênção, a grandiosidade da bênção, a profundidade da bênção, a riqueza da bênção. Eles precisam ouvir: Deus te abençoe quando sai, Deus te abençoe quando chega, Deus te abençoe quando deita, Deus te abençoe quando se levanta, Deus te abençoe. Nós precisamos entender o valor que há na palavra que sai da nossa boca para abençoar. Aleluia.
mas isso é careta. Isso é coisa dos antigos. Isso saiu de moda. Aqui é diferente. A minha Bíblia diz, a palavra do Deus que eu sirvo diz, que bênção é de eternidade a eternidade, assim como a maldição. Glória a Deus. Nós estamos num culto de família. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Queridos, quando Deus chama um homem para desenvolver um projeto, ou para fazer-lhe uma promessa, quando Deus convoca um homem para prosperá-lo, para lhe dar livramento, ou qualquer coisa que Deus projete para este homem, quando Deus olha para este homem, Ele olha para a sua casa, Ele olha para a sua família. O chamado de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus, o livramento de Deus, não é só para o homem, é para o homem e a sua casa, é para o homem e a sua família. Quando nós abrimos aqui no livro de Gênesis, você vai encontrar Deus revelando-se a Noé, Deus falando com Noé. Noé estava vivendo num tempo parecido com o nosso. Muita maldade, muita iniquidade, muito pecado, muita rebelião, muita transgressão. E a palavra sendo proclamada, e a palavra sendo ensinada, e a palavra sendo liberada, e as pessoas rindo, criticando, debochando. E Deus decide destruir a terra e tudo que nela havia com um dilúvio. Deus entristeceu-se por ter criado o homem, por o homem ter se tornado tão mau, tão rebelde, tão desobediente. E Deus decidiu: eu vou exterminar com tudo. Mas no meio daquela geração pervertida, no meio daquela geração desobediente, pecaminosa, Deus olha dos céus e acha um homem, vê um homem, encontra um homem chamado Noé, e a palavra de Deus diz que ele era reto, ele era justo, e ele andava com Deus. Diga: andava com Deus. Andava com Deus. Há um diferencial quando Deus encontra alguém que anda com Ele. Aleluia. Que comunga com Ele, que tem vida com Ele, que teme a Ele, que respeita os mandamentos dEle. No meio daquela geração, Deus achou Noé. E Deus decide se revelar a Noé, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé encontrou o favor divino. Olha para esse santo, olha para essa santa do seu lado, dentro dos olhos, e diga: a favor de Deus para a tua vida nesta noite. A favor de Deus para a tua casa, para a tua família nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. A favor de Deus. Eu creio, Jesus. Versículo 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e os filhos da tua mulher, e as mulheres de teus filhos entrarão contigo. Amém. Queridos, quando nós começamos a entender o que é aliança, a história da nossa vida muda. Amém. Aleluia. O problema é que 99% da igreja não sabe o que é uma aliança de sangue. O grande problema é que 99% da igreja não entende os princípios
os preceitos de uma aliança. 99% da igreja não sabe os favores que há em uma aliança. Não conhece as bênçãos da aliança e muito menos as maldições. Não conhece o linguagem de aliança. Mas quando a igreja começa a ter os olhos do entendimento aberto para o que é uma aliança, o valor de uma aliança de sangue, a história desta igreja muda. Nós vivemos numa cultura ocidental que não valoriza a palavra, não valoriza nem papéis assinados e registrados no cartório, quanto mais a palavra. Mas a cultura bíblica é uma cultura oriental que vem do Oriente, e esse povo, como os africanos, entendem como ninguém o valor de uma aliança de sangue. Nós não entendemos o valor de uma aliança, mas a maçonaria entende. A máfia entende. A Umbanda aqui, bando candomblé, a magia negra entende. Porque nós gastamos tempo e horas com distrações, mas não gastamos no conhecimento da verdade, naquilo que pode mudar a nossa história de vida. Deus revela-se a Noé e estabelece com ele uma aliança. Aleluia. Mas nós não temos tempo de falarmos sobre isso. Então você já sabe que Deus fala com Noé. Deus diz para Noé que vai vir o dilúvio, mas que ele foi escolhido, ele foi achado, ele foi encontrado, porque achou graça aos olhos do Pai, para ser o construtor, o provedor, o edificador da arca da salvação, da arca da proteção, da arca do livramento, da arca da segurança, para ele e para a sua casa. Quando Deus falou com Noé para construir a arca, foi num tempo em que todos diziam: está louco, estás delirando, não há chuva sobre a face da terra, como é que vai haver um dilúvio? Como é que tu vais construir este barco? Estás louco, é impossível que haja um dilúvio. Zombavam, criticavam, questionavam e desacreditavam. Porém Noé ouviu a palavra, recebeu a palavra, acreditou na palavra e obedeceu a palavra. Segundo os historiadores, levou quase 120 anos construindo a arca. Uns dizem 100, outros dizem 120, por causa da geração. Você sabe o que é isso? Nós tivemos o privilégio esses dias de estarmos ali em Kentucky e conhecemos a arca do encontro, e nós ficamos assim, bestas. Nós ficamos assim de queixo caído. Ficamos paralisados olhando para aquele monumento. Eu passei umas 3 noites sem dormir, pensando naquela visão que eu vi. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Gente, aquilo é muito mais do que nós imaginamos. Eu olhei para ali e disse: meu Deus, isso aqui é a impressão de um grande navio. Uma tecnologia perfeita, medidas perfeitas, formas perfeitas, detalhes perfeitos. Só que nós estávamos admirados, extasiados com algo construído, feito nesta época, neste tempo de muito conhecimento,
de muita ciência, de muita tecnologia, de muita arquitetura, de muitos maquinários. Nós ficamos admirados com algo feito agora. Agora imagina Noé, meu Deus. Naquele tempo, naquela época, construir uma coisa daquela. Só Deus. Tremendo. Ele e a família. anos construindo. E todo mundo rindo, criticando, casando, dando-se casamento. E zombando. Gente, nós ficamos assim: Deus, como tu és grande, como tu és terrível, temível em teus feitos. Detalhe por detalhe, Deus deu as medidas. Que Deus sábio, que Deus profundo, que Deus rico, que Deus minucioso. Deus estabeleceu tudo com uma perfeição tremenda. Os cientistas, querendo ou não, eles antes negavam, hoje eles estão aceitando e estão dizendo: temos que admitir, é real, é verdadeiro, aconteceu, existiu. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, aleluia, poderoso. Oh, glória. Queridos, a arca era o plano de salvação de Deus para Noé e a sua casa, Noé e a sua família. Eu nem estou falando dos animais, eu nem estou falando sobre as demais coisas, eu estou falando no projeto de Deus, no sonho de Deus, no favor de Deus para com Noé e a casa dele. Olhe para esse santo, para essa santa e diga: há um plano de proteção para você e sua casa. Queridos, a arca era o livramento de Deus para Noé e sua família. E todo ser vivo que adentrou com ele na arca estava debaixo da aliança, estava debaixo da promessa, estava debaixo da bênção, estava debaixo do favor. Olha, alabaia, cantoreba, cama na baixaia, todo aquele que diz respeito a você, todo aquele que é herança sua, é descendência sua, está debaixo da mesma promessa, está debaixo do mesmo favor, está debaixo da mesma bênção. Eles, crendo ou não, Deus tem uma aliança contigo. A aliança alcança você e alcança a sua casa. Queridos, a arca era a garantia de Deus para trazer a Noé e a sua família segurança, certeza e convicção. Estamos guardados, estamos protegidos, nenhum de nós se perderá. Glória a Deus. Nenhum de nós seremos afligidos pelo inimigo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Esta é uma noite diferenciada. Esta é uma noite diferenciada. Você pode não estar entendendo, mas eu quero dizer que essa palavra é profética. Eu quero dizer para você que Deus está te dizendo: olha, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te livrar das agonias, das aflições, das pestilências, das doenças, das mortandades que estão vindo sobre a face da terra. Deus está te dizendo: eu vou guardar você e a sua casa. Eu vou proteger você e a sua casa. Alabaia, candoreira, quando Noé terminou de construir a arca, Deus disse: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justos diante de mim nesta geração. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. A salvação do Senhor é para todo aquele que for achado justo e reto diante. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Não se preocupe se você tem um filho que não está aqui com você.
Não se preocupe se você tem um ente querido que não quer dar ouvido às palavras que você tem lhe falado. Não se preocupe se você tem alguém no meio da sua parentela rebelde e com o coração endurecido e resistente às verdades de Deus. Não se preocupe. Se posicione e o coloque na presença. Essa é a minha parte, a sua parte. A parte de Deus ele vai fazer. A parte de Deus ele vai fazer. Olha que coisa tremenda. Atos 16, versículo de 30 a 32. Você conhece essa história. Paulo e Silas estavam na prisão. Paulo e Silas estavam no calabouço. Paulo e Silas estavam acorrentados, machucados, maltratados, feridos, sangrando, em uma prisão. Mas estavam colocados num lugar bem no cantinho, na masmorra, no lugar mais gélido, num lugar cheio de insetos, num lugar cheio de ratos, descobertos, num lugar gélido, presos por causa do Evangelho, presos por causa da verdade. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, tem traduções que diz perto da meia-noite, começaram a orar e começaram a cantar. Aleluia. Diga, orar, e louvar. Queridos, a nossa tendência na hora do aperto, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor, da perseguição, é murmurar, é reclamar. E eu quero dizer que reclamação, murmuração é alimento da serpente. A serpente, Leviatã, o principado do inferno, o primeiro, um dos primeiros, é alimentado, é fortalecido, é sustentado pela murmuração, pela reclamação e por aí vai. Mas Paulo e Silas não nutriram a serpente. Amém. Machucados, sofridos, cantavam e oravam. Aleluia. Existe um principado que atua à meia-noite chamado Lilith. Mas nós não temos tempo de falar sobre isso. Enquanto muitos dormem, ele está em ação, colocando seus planos, seus projetos em ação. Enquanto muitos estão dormindo, feiticeiros, satanistas estão trabalhando à meia-noite nas encruzilhadas dos cemitérios, nas correntezas das águas e por aí vai. E quando você vai estudar sobre a meia-noite, você vai descobrir coisas tremendas. Então, eles estavam cantando e orando, orando e cantando, quando de repente veio um terremoto. Abalou os alicerces da prisão. Oh, glória. Houve um barulho tão grande que o carcereiro correu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, todas as correntes que estavam aprisionando, prendendo os presos, foram quebradas, foram soltas diante do abalo que houve na prisão. Aleluia. Glória a Deus. E quando aquele homem viu a cena, ele ia se matar. Pegou sua própria espada e ia tirar sua vida, porque segundo a lei, se algum preso fugisse, ele seria morto. Imagine vários presos, mas quando ele pega a espada para tirar a própria
verdade, mas permaneceram impactados naquele lugar, porque com certeza nunca viram nem ouviram aquilo. Glória a Deus. Um terremoto dentro da prisão. E só foram soltos aqueles que estavam no mesmo lugar que Paulo e Silas. Então, quando o carcereiro vê aquilo e Paulo diz: não faças de mal, ele cai de joelhos. E ele diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Glória a Deus. Em outras palavras, o que é que eu posso fazer para ter o que você tem, para ser como você é, para viver o que você vive? Meu Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Diga: eu e a minha casa. A promessa de Deus aqui esta noite. Aleluia. Você vai passeando pelas páginas da Bíblia Sagrada e você encontra Deus revelando-se a Abraão, Deus fazendo promessas a Abraão, Deus fazendo promessas à descendência de Abraão, mas Deus também fazendo promessas para Abraão a respeito de todas as famílias da terra. Gênesis 12:3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas, abençoadas, favorecidas todas as famílias da terra. Aleluia. Diga para essa santa, para esse ungido: eu estou incluído nessa promessa. Você está incluído nesta promessa. Nós temos tradução para ele? Ai, quem fala inglês, um jovem para sentar do lado desse moço. Ele está faminto, ele está sedento por Deus. Please, senta alguém que tem essa língua e ajuda esse moço a encontrar o plano de salvação para a vida dele. Desperta a igreja, abre a visão, abre o entendimento. Deus está mandando o povo, faz a tua parte. Fala, papai. Excuse me. Glória a Deus. De repente este rapaz está precisando desta palavra para ter a história de vida mudada. E nós aqui distraímos. Perdão, pastor. A família foi projetada por Deus para ser um ambiente apropriado, como um ventre emocional. Um ventre que gera filhos sadios e destinados a um crescimento espiritual consistente. Coloque a sua mão aqui e diga: este é o meu ventre espiritual. Queridos, a Bíblia diz que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito é a parte mais profunda do nosso ser. E o espírito está centrado e localizado na parte central do nosso corpo. E Jesus, antes, de subir aos céus, ele vai passando ali pelo templo, se aproximando, e ele vai dizendo: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu ventre. Tem traduções que diz do seu interior, mas do seu ventre
do seu ventre fluirão, fluirão, Aleluia. fluirão, fluirão, sairão, saltarão rios de águas vivas. Aleluia. Queridos, a família é o ventre emocional, não é o espiritual, mas é o ventre emocional que gera filhos sadios, que gera pessoas sadias emocionalmente, para terem um destino diferenciado na sua vida espiritual. Está mais que comprovado que pessoas que estão fora, que nascem fora da proteção e do amor e do ambiente familiar, tornam-se excessivamente inseguras. Elas trazem consigo uma insegurança terrível, pela inconsistência familiar manifesta ao seu redor. Tornam-se rebeldes por causa da rejeição que sentem. Eu quero que você entenda que um pilar mestre de uma casa, de uma família, é a figura paterna. É a figura paterna que provê o referencial divino para a esposa e para os filhos. Eu cresci sem essa figura. Aí você vai me dizer, mas você acabou de dizer que tinha paz? Eu tinha um padrasto. Mataram meu pai quando eu tinha 1 ano e 3 meses. Fiquei na casa da minha mãe com o segundo marido, depois de viúva, até os 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, minha avó me pegou e me levou para Brasília para tentar me dar uma vida melhor. Porque minha mãe casou-se com o meu pai, o meu padrasto, e ele trouxe consigo 6 filhos. Então minha avó me tomou. E eu cresci cuidada pela minha avó. Então eu não tinha um referencial paterno. Eu não tinha um referencial de um pai. Eu vim conhecer paternidade quando conheci Jesus. Eu vim entender o que é paternidade quando eu entendi o amor de Deus por mim. Aleluia. Mas eu cresci com algumas debilidades emocionais. Porque me faltava o referencial paterno. E quando falta esse referencial paterno, entra na sua vida um espírito de orfandade. E quando esse espírito entra, Satanás quer se passar por pai, quando ele não é. E o peso que ele traz sobre um jovem, uma criança, que está debaixo desse domínio, é terrível. E essa criança, esse jovem, vai se tornar adulto e vai ter 1001 maneiras de querer chamar atenção para si, com atitudes de rebelião e rejeição, por causa da falta da identidade paterna. Eu quero dizer para você que hoje nós temos muitos lares de pais ausentes, ainda que presentes dentro de casa. Temos lares com pais ausentes que se foram, que deixaram, que abandonaram por algum motivo. E isso traz um peso emocional para esse filho, para essa filha que fica para trás. E temos o pai ausente dentro de casa. Ele dá comida, ele dá dormida, ele dá escola, condições desse filho, dessa filha
se socializarem, mas ele não dá presença, ele não dá atenção, ele não dá ombro, ele não dá abraço, ele não dá ensino, ele não dá correção, ele não dá muita coisa, ele não dá amor. E a ausência desse referencial impõe esse jugo de orfandade e viuvez, tanto para os filhos quanto para a esposa. E nós temos muitos lares com problemas por esta falta do exercício sacerdotal. Temos filhos e filhas com debilidades, porque falta o papel do homem dentro de casa, na estabilidade familiar. Nós temos muitos problemas, inclusive aqui na América, em que os homens estão deixando o seu papel e as mulheres assumindo. E eu quero lhe dizer que a princípio pode parecer muito bom. Você vai se sentir independente, senhora de si, parará. Mas vai chegar um tempo que você vai perceber que a carga que você está carregando é muito pesada para você. Que esse fardo que você leva não é seu. Você tomou para si. Vai chegar um tempo que você vai ficar revoltada, porque Deus não te fez para exercer o papel do marido. Vai chegar uma hora que você vai entender que você e ele estão quebrando princípios e por isso não tem alcançado um favor maior da parte do céu. Deus quer fazer, Deus quer mover, mas às vezes os cônjuges não deixam. Mulher, você não entende que quando Deus diz que você deve ser submissa, é porque Deus quer te proteger. Deus quer te dar estabilidade, segurança e bem-estar. Quando os papéis estão trocados dentro de casa, vai chegar um tempo de desgaste no relacionamento. E isso vai trazer sobre a vida do homem descrédito por parte de outros de fora, por causa da quebra de princípio. E para a mulher um fardo. Mas eu quero dizer que quanto mais Satanás e os homens tentam acabar com a instituição família, mais Deus se levanta para estabelecer. Glória a Deus, aleluia. Porque é instituição divina, é projeto de Deus, não vai ter fim, não vai acabar, não vai falir. No Salmo de número 107, versículo 41, o salmista escreve que Deus livra o necessitado da opressão e faz com que, aleluia, Deus multiplique famílias na terra como se multiplica rebanhos. Aleluia. Quanto mais você vê falar de divórcio, mais você ouve falar de casamento. Ninguém vence Deus. Sua família não é um projeto de derrota. Sua família não é um projeto de fracasso. Satanás tem se levantado, mas se você for um homem sábio, uma mulher sábia, você também vai se levantar, vai se colocar de pé e vai dizer: eu e a minha casa temos um alvo, temos um propósito. Eu e a minha família não sairemos do propósito, não quebraremos princípio e não daremos lugar ao inimigo das nossas almas. Eu quero convidar os homens que estão aqui a exercer o sacerdócio. Eu quero incentivar você a tomar o seu lugar dentro de casa, não de carrasco, mas de homem. Tomar o seu lugar na relação da família,
Não como aquele que acha, que manda, que faz, que acontece, mas daquele que quer ter um papel semelhante ao de Jesus. Eu quero convidar você a se posicionar nesta noite. Qual é o papel do sacerdote? Se colocar entre Deus e a sua casa. Se colocar entre Deus e a sua família. Defenda a sua casa. Defenda a sua família. Defenda a sua esposa. Defenda seus filhos. As mulheres têm feito isso porque muitas vezes os homens não fazem. Mas está na hora dos homens se levantarem e começarem a orar, a clamar, a interceder pela sua casa. Aleluia. A minha oração é que Deus levante homens espirituais com visão de Deus para a sua casa e para a sua família. A minha oração é que Deus levante mulheres quebrantadas e contritas que entendam o papel do homem e entendam o seu papel. Aleluia. A minha oração é que homens se levantem no nome de Jesus. Como Neemias diz no capítulo 4, versículo 13 e 14. Meu tempo parece estar acabando, né? Neemias, quando estava construindo os muros, levantando os muros de Jerusalém, chega uma hora que ele diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias. Diga famílias. Família. Com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não tenhais medo, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Aleluia. Glória. Sabe o que é que Deus está dizendo? Homens, se coloquem de pé. Homens, se levantem e tomem a posição de guerreiros. Aleluia. Mulheres, se levantem, se coloquem de pé e tomem o seu lugar de radar. Olha como Deus é perfeito. A mulher é o radar. É que nós estamos trocando tudo, não é? E o homem é o guerreiro. O radar, ele percebe de longe o ruído. Ele vê de longe a invasão. Ele se dá conta de onde vem, por onde vem a guerra, a luta, a dificuldade. O radar detecta o perigo. Mas o guerreiro é quem se levanta para guerrear. Aleluia. E trazer livramento. Glória a Deus. Assuma seu papel. Olha dentro do olho desse homem santo e diga: amado, assuma o seu papel. Vou terminando com Josué, que foi o texto que colocaram no cartaz. Josué 24, versículo 14 e 15. Josué estava renovando a aliança em Siquém. E Josué estava falando com o povo como deveria ser o procedimento de cada um deles, como eles deveriam deixar a idolatria, o paganismo, a desobediência, e se voltarem para Deus, e obedecerem a Deus, e fazerem a vontade de Deus. E ele começa a mostrar para eles o papel deles na aliança, e mostrar o papel do Senhor. E quando ele está terminando, ele diz: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém,
se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, diga porém. Isso aqui é o que faz a diferença. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O sacerdote se levanta. O sacerdote toma a palavra e diz: porém, eu, Josué, decido, escolho, determino e decreto que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E você sabe por quê que Josué toma posição? Porque naquela época os papéis eram cumpridos. O pai era o chefe da casa. Então aquilo que o pai dizia tinha que ser feito. Por que que hoje os muçulmanos se espalham nos 4 cantos da terra? Uma das coisas é porque eles exercem o sacerdócio da casa. São chefes da família. E o que eles dizem está feito. E tem filhos e filhos e filhos e filhos. Você chega na casa de um deles, são muitos filhos. Aleluia. E esses filhos são ensinados, doutrinados, instruídos e obrigados a andarem como eles andam, a procederem como eles procedem. Só que hoje, nessa modernidade, nós estamos quebrando os princípios, achando que isso é bom demais. E é um grande desastre. Mas eu termino dizendo, siga o exemplo de Jó. Jó exercia um sacerdócio tão tremendo, que quando os filhos se ajuntavam uns nas casas dos outros para se divertirem no final de semana, comerem, beberem, Jó, quando eles voltavam, ia à presença do Senhor e sacrificava ao Senhor, jejuava e orava, pedindo perdão e se arrependendo, caso seus filhos tivessem cometido algum pecado contra o Senhor. Aleluia. E eu quero terminar lhes falando de um homem tremendo chamado Davi. Aleluia. A Bíblia diz que Davi foi achado, foi encontrado, e com santo óleo o Senhor ungiu. Aleluia. E o Senhor o levantou como rei sobre Judá, consequentemente sobre Jerusalém. E a Bíblia diz que não houve um rei como Davi. O Senhor era com Davi. Davi era habilitado na guerra. Ele guerreava as guerras do Senhor. Davi era amoroso, amável, simples, coração puro, reto, justo, fiel. Ninguém venceu tantas guerras quanto ele. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, que teve uma aliança e uma promessa que não ia faltar a sua linhagem quem governasse. Ou seja, Davi era um adorador em potencial. Era um homem tremendo, respeitado, considerado, honrado, admirado. Venceu guerras tremendas.
fora de casa. Aleluia. Mas perdeu guerras tremendas dentro de casa. Ele governou bem a nação, mas não governou sua casa. Ele cuidou de uma grande nação, mas não cuidou dos filhos. Aleluia. Aleluia. Davi teve dentro de casa coisas terríveis acontecendo. E de certa forma ele foi omisso. Injusto. E perdeu aonde não deveria perder. E você conhece o desastre que foi a família de Davi. Porque até estupro houve lá dentro. Mas o que eu quero lhe dizer, que é um convite dos céus para nós. Fiquemos de pé. Aleluia. Há um convite dos céus para nós. A não incorrermos no mesmo erro. Queridos, já se diz que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Que história é essa? Não é por trás, é do lado. Quando Deus foi formar a mulher, Ele a formou do flanco que estava aqui do lado próximo ao coração. Para que a mulher não esteja em cima, nem embaixo, nem atrás, mas ao lado. Lado a lado, ombro a ombro, de mãos dadas. Sabe o que é que eu quero convidar você nesta noite, se o pastor me autorizar? Eu quero convidar você a estar de mãos com a sua casa. E nós vamos hoje orar pelas famílias. Há um grande levante do inferno contra as famílias. Há uma investida altíssima do inferno contra os nossos jovens. Há uma batalha sendo travada no mundo espiritual contra os casamentos, mesmo dentro da igreja. Até os crentes estão achando mais fácil separar, deixar para trás, do que lutar pelo seu casamento, pela sua família. Mas nesta noite nós queremos orar para que aconteça diferente. Para que todo espírito de confusão, de contenda, de intriga, de separação, de competição que há entre os casais caia por terra no poder, na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mulher, o seu lugar é ao lado do seu marido. Se você disser que alguém profetizou o contrário, eu digo, é espírito de engano. Porque Deus não contradiz a palavra. Aleluia. Marido, o seu lugar é ao lado da sua esposa. Se alguém profetizar o contrário, eu repreendo no poder e na autoridade que há no nome do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque uma família dividida não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Verdade do Deus. Não pense você que sem ele será melhor, nem sem ela será melhor. Isto é mentira de Satanás. É engano da serpente. Glória a Deus. Não pense você que maltratar os filhos, desprezar os filhos por causa das atitudes de rebeldia vai resolver o problema. Não! Ame, abrace, ensine, aconselhe, decoro, perdoe.
famílias estabelecidas, estruturadas, igreja solidificada. Vamos fazer um círculo aqui. Casais juntos, filhos juntos. Vamos fazer um grande círculo aqui. Eu quero terminar esta noite, mas quem não está com a família também pode vir representá-la, no nome de Jesus. Você é a coluna da sua casa aqui esta noite. Queridos, lá em Êxodo 12, antes do povo deixar o Egito, o anjo da morte ia passar para matar todos os primogênitos que havia no Egito. Mas Deus deu uma ordem para o seu povo: demarque a sua casa, os umbrais das suas portas, com o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte olhar para as portas de entrada e saída de sua casa e ver a marca do sangue, ele passará por cima. E você e a sua casa estará isento da mortandade que virá sobre o Egito. Eu estava orando esta tarde e o Espírito de Deus diz: diga para a igreja, em atitude de fé, começar a marcar as entradas e saídas de suas casas, com unção, demarcando o território santo ao Senhor e representando a pessoa do Espírito, a presença do Espírito como guardião da sua casa, guardião da sua família. Usa as portas do seu carro, o interior e o exterior do seu carro. Não coma nada e não beba sem que antes ore, consagre ao Senhor e quebre a maldição da morte que está na panela por causa dos alimentos contaminados. Eu estou trazendo uma palavra profética. E se você crer, você vai colocar em prática. Há um rompimento de Deus aqui hoje, para casais, para famílias, para filhos. Chegando de comandar, chegando de comandar. Santo, eu quero chamar o anjo da igreja, o nosso pastor, a pastora. São os anjos que o Senhor constituiu nesse lugar, com autoridade sobre a vida de vocês. E isso é algo que ninguém pode mudar. Aqui pode passar quem passar, com a unção que tiver, com o poder que tiver, mas os anjos da igreja são os pastores gerais. Há uma autoridade colocada sobre eles. E nós temos que respeitar essa autoridade. Meu Deus. Eles vão estar orando por vocês, pela casa de vocês, pela família de vocês. Eu e meu esposo vamos estar em concordância e nós vamos passar confirmando a bênção, ungindo a testa, o alto da cabeça de cada um de vocês, e declarando que hoje todo tipo de cadeia, todo tipo de grilhão, todo tipo de resistência, todo tipo de impedimento, todo tipo de amarra vai ser desfeito, vai ser quebrado, vai ser lançado por terra. Todo plano paralelo ao de Deus, todo projeto satânico contra o teu
prosperará, não terá